Olá! Não, pera, pra onde que eu olho? Tu olha pra cá. Tá. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Prazer, se você não me conhece, eu me chamo Maria Zontes e eu trabalho com arte mais focada na área de encadernação faz alguns anos. E mais ou menos há um ano atrás eu havia visto uma pintura que tinha um caderno em formato de gota, só que quando você abria ele, formava um coração. E desde então aquele caderno ficou na minha cabeça e esse ano eu decidi fazer ele próximo à data do Dia dos Namorados. Na verdade, eu pretendia postar esse vídeo na data do Dia dos Namorados, mas eu tive a ideia muito em cima e eu ainda precisava comprar os materiais. Então tá saindo na semana do Dia dos Namorados. Quase lá no dia. Um dia eu consigo postar um vídeo especial do Dia dos Namorados. Esse caderno, que é o caderno que eu vou mostrar pra vocês no vídeo fazendo ele tem esse formato de gota. Eu vi essa pintura, é uma pintura medieval, é muito bonita. Eu vou deixar aqui o exemplo para vocês da imagem que eu peguei como referência. Quando você abre ele, forma um coração, as páginas dele seguem esse formato. Eu nunca tinha feito um caderno que não fosse em um formato retangular ou quadrado, então isso foi uma novidade para mim, foi um desafio também. Inclusive, em alguns momentos do vídeo você vai ver que eu não gravei porque eu estava com medo de gravar e dar alguma coisa errada, então eu preferia me concentrar no processo. Mas eu espero que vocês gostem. Além disso, praticamente todos os materiais que eu utilizei para fazer esse caderno são da Oficina Fu. A Oficina Fu é uma parceira que eu tenho, é uma loja muito focada em artesanato, principalmente para gente que trabalha com encadernação. Então, se você ainda não conhece a Oficina Fu, vai lá conhecer, porque lá tem os melhores materiais para quem é desse meio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Oficina Fu e também alguns materiais que eu utilizei de lá. Como, por exemplo, o miolo. Lá eles já vendem miolos costurados, feitos artesanalmente. É ótimo para quem quer fazer um projeto, mas não quer perder tempo lá costurando folha por folha. Também é de lá esse revestimento e a película de gravação que eu utilizei. Outros materiais que eu utilizei eu vou deixar aqui na descrição. Não se esqueçam de comprar utilizando o meu link, porque assim você apoia o meu trabalho e aqui é o canal e faz com que eu consiga postar mais vídeos com mais frequência. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de acompanhar meu trabalho também nas redes sociais, TikTok, Instagram. É tudo Maria Zontes, é muito fácil de me encontrar por lá. Lá eu tô sempre postando o conteúdo também de modificação artística dos livros e também outros processos meus. Eu sempre compartilho nos stories, então não deixe de me acompanhar por lá. Além disso, eu vou lançar ainda esse ano o meu curso de modificação artística de livros, que é o meu trabalho em que eu faço toda a modificação de um livro. Eu sei que tem muitas pessoas interessadas em aprender comigo, então também vou deixar na descrição o link para o formulário para você ter acesso à primeira turma do nosso curso. Aproveitando que eu estou dando início a fazer cadernos e livros que eu vejo em alguma pintura, em algum filme, em alguma série, não deixe de comentar aqui no vídeo algum livro, algum caderno, algum diário de algum filme, de alguma série que você gosta, para que eu possa reproduzir aqui no canal, que eu traga um vídeo fazendo, quem sabe a gente possa criar uma grande série reproduzindo livros, cadernos e diários de filmes e séries famosas. Do caderno do Oden, o diário do Oden das viagens dele. Tem como fazer do Diário de Tom Riddle. É verdade, dá pra fazer. O Diário de Gravity Falls. O Diário de Gravity Falls ia ficar muito bom. O álbum de Up, Altas Aventuras. O Up, né? Tem muitos cadernos emblemáticos aí no cinema. Tem. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, nesse vídeo eu vou utilizar alguns materiais da Oficina Fu, incluindo os miolos que eles têm. Lá eles têm vários costurados e esse é um deles. É no tamanho A5, sem pauta, com papel pólen. Eu decidi utilizar um miolo já costurado para facilitar um pouco o meu trabalho. Como eu tinha dito para vocês, eu tive essa ideia de última hora e utilizar um miolo costurado ia me poupar um belo de um tempo que eu iria gastar costurando página por página.
Mesmo já tendo o miolo costurado, eu ainda queria fazer uma folha de guarda. Nada elaborado, seria só uma folha de guarda para ser um papel um pouco mais grosso do que o restante do miolo e também para que eu pudesse unir o miolo com a capa. Então esse processo que vocês estão vendo de eu recortando páginas, fazendo marcações, dobrando e recortando, é eu criando uma folha de guarda para esse miolo. É o primeiro processo que eu faço, já que depois eu vou moldar esse miolo no formato de uma gota. Depois de fazer as folhas de guarda e colá-las ao miolo, era hora de eu deixar elas secando um pouco na prensa. Esse processo serve para que o miolo não enrugue assim que eu coloque as folhas de guarda. Então, mesmo que essa cola que eu use seja uma cola com um teor mais baixo de água, ainda assim tem chances de criar aquelas rugas no papel. E para que isso não ocorra, eu coloco elas na prensa. Depois disso, que o miolo já está pronto para que eu comece a trabalhar nele, eu começo então a tirar algumas medidas dele em um papel normal e começo a utilizar essas marcações para formar um coração dentro desse miolo que eu já marquei. Então vocês viram que eu vim com uma régua e com um compasso. O compasso foi para me ajudar na parte redonda e a régua na parte mais reta dessa gota, que vai me ajudar a formar o coração. Isso porque eu queria uma medida muito específica. Eu não poderia recortar nenhuma parte do miolo que tivesse a costura do miolo, porque assim ele iria descosturar assim que eu recortasse. Então, para que isso não ocorresse, eu tive que fazer um molde à mão mesmo.
Depois de ter esse molde pronto, eu coloquei ele em cima do miolo e comecei a marcar em cima dele, porque assim eu teria as medidas exatas, eu teria como se fosse um esboço para que eu começasse a recortar depois. Essa parte de recortar seria tecnicamente a parte mais difícil, já que são muitas páginas, são 96 páginas nesse miolo, e eu estaria fazendo uma espécie de refile. Na parte em diagonal é mais fácil porque é em linha reta. Já nas partes arredondadas seria um pouco mais difícil, já que eu não tenho nenhuma ferramenta específica para cortar em um formato mais arredondado. Então foi tudo na régua com o estilete. Assim que eu fiz todas as marcações com o estilete, recortei tudo no formato que eu queria, ainda assim tinha algumas partes que ficaram irregulares, até porque, como eu expliquei, eu não tinha uma ferramenta certa para isso. Então, principalmente nas partes arredondadas, acabou que ficou um pouquinho desregular. E para consertar isso, eu utilizei uma lixadeira elétrica com a lixa mais grossa que eu tinha, para que assim eu conseguisse deixar um pouquinho mais reto aquelas partes que ficaram irregulares. Agora que eu estou com o miolo um pouquinho mais reto, um pouquinho mais igual, eu posso começar a fazer estrutura para a capa. Eu não fiz isso antes de lixar porque ele ainda estava com algumas partes erradas. Então, para não prejudicar o resultado final, eu primeiro lixei ele bastante e depois comecei a tirar as medidas para a capa. Esse papelão que vocês estão me vendo usar é um papelão cinza da Oficina Fu. Ele tem a espessura de 2.3, que é o que eu uso para todos os meus projetos, e vocês encontram lá no site deles também. Eu sempre costumo fazer cadernos e livros no formato retangular ou no máximo quadrado. Esse foi o primeiro que eu fiz em um formato diferente, então uma das minhas principais dúvidas nesse projeto seria realmente como que eu iria criar a estrutura para essa capa. Fiquei elaborando muitas ideias na minha cabeça, até que eu decidi que eu só iria conseguir ter algo realmente, uma ideia de como fazer no momento que eu estivesse fazendo. Então eu só coloquei o miolo em cima do papelão cinza e fui tirando as medidas dele, assim como eu faço com todas as outras capas que eu faço, e depois acrescentando as medidas necessárias, e no final deu certo, mesmo que eu nunca tenha feito isso antes.
Depois de passar um tempo criando toda a estrutura e revestimento para a capa, eu voltei a trabalhar no miolo, principalmente na parte do corte dele. Nesse projeto, eu queria trabalhar com a técnica de douração do corte. Então eu vim com cola diluída em um pouco de água e apliquei a película de gravação dourada, que também é da Oficina Full. Essa película de gravação que dá esse efeito espelhado e metalizado para o corte dos meus livros. Para aplicar uma fonte de calor melhor nela e fazer com que ela fixe mais no projeto final, eu utilizo a mini prensa EasyPress 2 da Cricut, que eu adquiri no site da Mimocraft. Ela vai distribuir uma fonte de calor mais igual ao longo de todo o corte do meu livro, o que vai facilitar muito o meu trabalho, porque aí eu não vou ter que ficar repetindo várias vezes, aplicar esse foil dourado várias vezes no mesmo local. Com a mini prensa eu tenho esse trabalho mais facilitado. Bom pessoal, depois de fazer toda a adoração do corte, eu preferi seguir o projeto sem gravar. Por mais que eu goste muito de gravar o conteúdo, eu também reconheço que eu como artista preciso ter um pouquinho do meu processo artístico só pra mim. Então por isso que vocês vão ver já o projeto pronto na frente de vocês. Depois de dourar os cortes manualmente todo ele, eu fiz o cabeceado costurado à mão, apliquei uma fita de cetim para marcar as páginas e também fiz o reforço da lombada com tecido que também é da Oficina Full, vocês podem encontrar lá. E esse revestimento que vocês estão vendo na capa é uma carnaça de couro, ela é a parte mais interna do couro bovino. Então essa textura que vocês estão vendo é algo que eu nunca tinha utilizado em nenhum projeto, foi algo muito único, fiquei muito feliz com o resultado final, espero que vocês gostem e comentem qual próximo vídeo vocês querem ver aqui.